Bom dia, turma. Aqui é a professora Laine. E na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre as relações econômicas no cotidiano. Esse conteúdo está aí no capítulo 11 do livro de vocês, a partir da página 265. Então, inicialmente, qual é a definição dessas relações? As relações socioeconômicas elas vão ser responsáveis pela modificação no espaço geográfico, estruturando determinados lugares de acordo com a atividade econômica desenvolvida, alterando o meio, produzindo novos ambientes, criando espaços privilegiados, influenciando os fluxos migratórios, interferindo na geopolítica mundial, dentre outros fatores que nós vamos citar na aula de hoje. Então, essas relações elas vão ser responsáveis por todas as modificações do espaço geográfico. Essas relações sociais elas ocorrem em ambiente cada vez mais humanizado, ou seja, cada vez mais o ser humano ele vai criando e modelando o ambiente de acordo com a sua necessidade. E essas transformações do espaço natural, do espaço geográfico natural do ambiente, ele vai caracterizando o ambiente mais artificial, tá? Um ambiente com mais estrutura de prédio, de fábrica, aumentando aí a sua atividade econômica, porém alterando todo o ambiente natural do local. Com relação a essas alterações, nós temos aí as estruturas que são consideradas fixas e as que são fluxos, tá? Os elementos fixos e fluxos. Os fixos são aquelas estruturas fixas e imóveis, como prédios, casas e etc. O solo, tudo que são construção humana, que são fixas aí no solo, são chamadas de elementos fixos que compõem aí esse espaço geográfico. Os fluxos, eles vão ser aqueles elementos de movimento, que são a energia, transporte, informação, comunicação, estradas, rotas, internet. Então, tudo que gera aí movimento de informação, de fluxo, é chamado de elemento de fluxo, que compõe também o espaço geográfico. Essa subseção da geografia econômica ela vai ser composta abordando aí a localização de indústrias, sistemas econômicos, revolução industrial. Então, quanto maior for o grau de desenvolvimento e de alteração do espaço geográfico, quanto mais for desenvolvido esse espaço, quanto maior for esse espaço, maior vai ser o grau de indústria, de sistema econômico, de revolução industrial, agropecuária, desenvolvendo também desigualdades sociais, fluxos de capitais, divisão de trabalho, relações trabalhistas e dentre outros, tá? Então, com o crescimento da região, com o surgimento de fábricas, surgimento aí do crescimento da agropecuária e a globalização, vai gerando aí o que nós chamamos de trabalho. O trabalho, ele é toda a atividade física e intelectual realizada pelo ser humano. Então, o trabalho ele está internamente ligado aí com esse crescimento e essa alteração do espaço geográfico, porque quanto maior for o desenvolvimento do local, maior vai gerar aí o fluxo de trabalho e de emprego. E essas relações trabalhistas, elas foram crescendo e se desenvolvendo, e hoje existem leis que protegem os direitos dos trabalhadores e essas relações trabalhistas que são entre o empregador e empregado, tá? Então, tudo isso gira em torno dessas atividades e dessas relações sociais e do espaço geográfico, tá? Além do crescimento do espaço, vai ter aí, vai gerar aí essas relações sociais de trabalho e de relações trabalhistas. Vamos falar agora sobre alguns conceitos fundamentais com relação à economia, tá? O que a economia estuda? A economia é uma ciência social voltada para o estudo da produção, distribuição e consumo de bens, tá? E ela pode ser dividida em macroeconomia e microeconomia. Na macroeconomia, ela tem como princípio relacionar os agentes econômicos e indicadores que refletem na economia mundial ou regional com taxas de juros e câmbio. Já na microeconomia, ela vai se voltar mais para o estudo de unidades individuais, aquelas empresas, donos de recursos de produção, então aquelas voltado para um estudo de unidades individuais.
E a macroeconomia, ela vai ser voltada aí para uma economia mundial e regional, gerando taxa de juros, dentre outros. Outro conceito aí muito importante é a organização da economia, tá, pessoal? Então, quanto maior for desenvolvido, como eu falei para vocês, desenvolvido, maior vai ser o grau aí de organização econômica, de atividades econômicas da região. E na organização econômica, nós vamos ter um total de 4 setores, tá? Nós vamos ter o setor primário, que é a base da economia, que ela vai ser responsável pelas atividades de extrativismo, agricultura e pecuária. Vamos ter o setor secundário, que ele ocupa a transformação aí da matéria-prima, que vai produzir aí do setor primário, então ele vai fazer a transformação dessa matéria-prima que é produzida no setor primário. Já o setor terciário da economia, ele vai ser responsável pela prestação de serviços, dentre eles e o comércio. E por fim, o quaternário, que ele vai ser responsável pela descoberta e a produção de melhorias que destina em atender às demandas de demais setores da economia. Então, a economia ela é dividida em 4 setores: primário, secundário, terciário e quaternário. No primário, como já disse, primário vai produzir aí a matéria-prima, tá? Que é o extrativismo, agricultura e pecuária. Secundário, ele vai transformar essa matéria-prima. Terciário, ele vai prestar o serviço, distribuir aí esse material produzido no secundário. E o quaternário, ele vai ser responsável pela descoberta, produção e melhoria aí desses produtos e as demandas em que esses setores necessitam aí da economia. Continuando sobre os conceitos fundamentais na economia, nós temos também o que gera a economia, que é a inflação e o lucro. O que seria inflação e o que é lucro? A inflação ela é o aumento constante em períodos determinados. Então, geralmente é de mês a mês. Então, a cada mês, essa inflação ela vai ser alterada e os preços vão variar aí de acordo com os valores dos bens de consumo. Então, quando a inflação ela chega a zero, significa que há uma estabilidade nos preços, tá? Então, esse valor aí da inflação ela vai ser alterada e aumentada constantemente, geralmente de mês a mês, e ela vai variar de acordo com os bens de consumo do local em que ela está sendo gerada. Já o lucro, pessoal, é um termo que refere-se ao valor obtido a partir de uma atividade após cálculos e custos. E esse lucro ele pode ser considerado, classificado em lucro bruto, os lucros brutos e lucros líquidos, que eles vão se diferenciar de acordo com os custos variáveis e custos totais, tá? Os dois permitem chegar aí no valor da lucratividade que o indivíduo ou a empresa está adquirindo, tá? Então, essa é a diferença aí desses conceitos fundamentais da economia: inflação e lucro, que geram aí a economia da região. Como eu falei para vocês, né, quanto maior a economia, quanto maior o desenvolvimento geográfico da cidade, quanto maior o desenvolvimento geográfico desse país, maior vai ser a economia, e com essa maior economia vai surgindo aí o que nós chamamos de sistemas econômicos. Os sistemas econômicos nós vamos ter 3 tipos: os sistemas capitalistas, sistema socialista e a economia mista. No sistema capitalista vai ocorrer o planejamento das atividades econômicas descentralizado, e as decisões elas vão ser tomadas de forma independente ao nível das unidades do sistema. Então, vai ter aí os consumidores, empresas, que através de um mecanismo de mercados competitivos funcionam à base de sistemas de preço. Então, o sistema capitalista ele funciona aí à base de preço, quem coloca mais, de mercado competitivo e entre consumidor e empresa. É um sistema que ele é caracterizado aí por ser um sistema à base de preços. Já no sistema socialista,
as decisões econômicas vão ser centralizadas em uma junta ou uma comissão de planificação. E por fim, o sistema misto, que ele é um modelo característico aí vivenciado na China, e ele vai abranger aí uma economia que combina os dois modelos econômicos distintos. Então, ele pode abranger aí o capitalismo, socialismo, e ele vai ter as características desses dois sistemas e é geralmente considerado híbrido, por apresentar mais de um sistema econômico, de modo que eles vão produzir aí os seus ideais de acordo com o feudalismo, tá? É um sistema que é vivenciado aí na China e funciona na esfera política do país, que ele é socialista e mantém também um partido com uma parte comunista aí da China. E para finalizar a aula de hoje, pessoal, a gente não poderia deixar de falar sobre a economia relacionada aí com a sustentabilidade, tá, pessoal? Sabemos que com o aumento da economia, com o crescimento e desenvolvimento da cidade, gerando empresas, gerando indústria, gerando diversas atividades econômicas, essas atividades, elas vão aí, como eu falei para vocês, com o crescimento do espaço geográfico, vai gerando uma alteração do espaço geográfico natural. E isso vai ocorrendo aí um consumo exagerado, tá, do meio ambiente. E acaba que o planeta ele não suporta essa demanda. E aí ocorre o que a gente conhece, que são a degradação do meio ambiente, que são as causas do efeito estufa, dentre outros efeitos que ocorrem aí através desse consumismo exagerado. Então, quando a gente fala de economia e sustentabilidade, a gente sempre fala em consumo e consumismo, tá? Consumo vão ser aqueles produtos que a gente precisa para sobreviver, que é necessário para a sua sobrevivência. O consumismo, ele já vai ser aquele consumo que passa do necessário da sua sobrevivência. Eu preciso de 4, 5 carros, eu preciso ter 3, 4 casas. Ele passa do limite do que é necessário para a sobrevivência. E esse consumismo é o que acaba agredindo aí o nosso planeta, porque para que eu tenha diversos bens materiais, eu preciso de muita matéria-prima, né? E a matéria-prima de tudo, como vocês sabem, vem da natureza. E a natureza, ela acaba não suportando tanta demanda, tá, de busca de matéria-prima e acaba ocorrendo aí nessas crises ambientais que a gente conhece hoje em dia. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de geografia no livro. Vocês vão fazer a atividade na página 280, 281, 282 e 283, da primeira à nona questão, tá? E por hoje é só.